Muito bem, agora sim, agora vamos para o último assunto dentro do estudo dos serviços públicos, especificamente, o tema concessão e permissão de serviço público, que é a intervenção, é o nosso último assunto proposto, previsão lá no artigo 32 da 8987, que disciplina a intervenção. A intervenção, pessoal, é uma forma de controle, de fiscalização do poder concedente. Você sabe muito bem que numa descentralização por colaboração, concessão ou permissão, o poder público é o prestador indireto, ele é o prestador indireto, porque incumbe a ele, artigo 175 da Constituição Federal, é o poder concedente que tem o dever, é o poder público que tem o dever constitucional de prestar o serviço público. E quando ele opta pela prestação terceirizada, descentralização por colaboração, e ele é reconhecidamente o poder que concede, ele concede a execução do serviço público a uma pessoa jurídica que participou de uma licitação e ganhou a licitação para prestar o serviço público, ele tem que continuar fiscalizando. Aliás, ele tem que fiscalizar efetivamente a prestação para garantir que seja uma prestação adequada. E esta é a razão de ser da intervenção. É o poder dever de garantia da prestação adequada. O professor mencionou aí no material para você. Através da intervenção, o poder público fiscaliza e concretiza a boa prestação do serviço público. É uma das formas dele fiscalizar e concretizar a boa prestação do serviço público, ok? É garantir prestação adequada. Isso é intervenção, ok? Então, eu já menciono para você, intervenção não é sanção. Quando ocorre uma intervenção, o poder público não está sancionando o concessionário, ele está fiscalizando para garantir. É óbvio que quando ele procede, quando ele deflagra, inaugura, instaura uma intervenção, ele parte de indícios. Existem indícios de uma prestação inadequada. Existem, coloquei aí, pressupõe indícios de irregularidade, mas não existe essa conclusão ainda. Aí, para a garantia da prestação, ele vai intervir, vai nomear ali o interventor e ele vai identificar, vai apurar se de fato o serviço está sendo prestado de forma adequada, ok? Então, intervenção não é sanção. Se não é sanção, não há exigência de ampla defesa, para fins de instauração de intervenção, para fins de inaugurar a intervenção. A intervenção pode ocorrer por ato unilateral, ela ocorre por ato unilateral, porque não é sanção, não pressupõe ali um contraditório, uma ampla defesa. Não vai, eu vou intervir, aí eu tenho que chamar o concessionário para se manifestar primeiro? Não existe necessidade de prévio contraditório, não existe necessidade de prévia ampla defesa. Por quê? Porque intervenção não é sanção. Intervenção é apuração, é aferição de prestação adequada, entendeu? Tanto é que ao final pode concluir que não tem nenhuma irregularidade, aí eu devolvo a prestação do serviço, a estrutura do serviço para o concessionário, ok? Então fique com essa informação primeira e muito importante, essa informação que aponta na seguinte direção: intervenção não é sanção, logo, se não é sanção, não preciso de ampla defesa e contraditório prévios, ok? Agora, cuidado, porque a partir do momento que eu inauguro, deflagro aí a intervenção, aí eu tenho um prazo para abrir um processo administrativo, para formalizar esse processo administrativo para garantia de ampla defesa Posteriormente, através de um processo, eu preciso garantir sim o contraditório e a ampla defesa. É a previsão do artigo 33, que o professor também destaca no nosso slide. Então, fique aí, olha, esclareça ponto a ponto. Intervenção não é sanção, é garantia de prestação adequada do serviço. Ela é pautada em indícios de inadequação na prestação do serviço. Ela não é sanção. Logo, se não é sanção, para iniciar a intervenção, não preciso de contraditório e ampla defesa prévios, ok? Não preciso nem de ampla defesa e nem de contraditório, ok? Previamente falando. Agora, instaurou a intervenção, eu tenho um prazo, instalei a intervenção, melhor dizendo, eu tenho um prazo para instaurar o processo administrativo. E nesse processo administrativo será garantido o contraditório e ampla defesa, tá bom? O professor colocou um esqueminha para facilitar seu entendimento. Então, eu tenho uma intervenção que ela é decretada. Vem um ato administrativo e decreta a intervenção. Então, veio aos ouvidos do poder concedente um indício de irregularidade. Ele, por ato administrativo unilateral, decreto, instala a intervenção.
A partir do ato da instalação, eu tenho um prazo para instaurar o processo. Esse ato de instalação, esse decreto interventivo, ele tem que dizer o prazo, ele tem que nomear o interventor e estabelecer os limites da intervenção, porque você sabe muito bem que nenhuma prerrogativa de Estado pode ser feita assim, sem limite. Lembra? Supremacia do poder público, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, vem ali casadinha, juntinha com o princípio da indisponibilidade. Então, quando eu manifesto essa supremacia de intervenção ali no contrato de concessão, junto com a minha disponibilidade para dizer o seguinte: no ato interventivo, no decreto interventivo, coloque ali os limites, coloque o prazo, nomeie o interventor. Vou ter que detalhar essas informações, garantia de limitação dessas prerrogativas, porque não é assim de qualquer jeito, e nem sob pena de caracterizar em abuso. Você sabe muito bem que supremacia sem observância do interesse, da indisponibilidade do interesse público, caracteriza abuso, ok? Então nós temos aí uma prerrogativa, e esse ato, esse decreto interventivo tem que trazer os limites, prazos, nomear o interventor. Aí a partir do termo, esse ato é o termo inicial, começa-se a contar 30 dias. 30 dias para quê? Até 30 dias para que haja aí a instauração do processo administrativo. O processo que efetivamente, pessoal, vai apurar se aqueles indícios correspondem à realidade, se de fato há uma prestação inadequada. Aí nesse processo administrativo vai ter a chance do concessionário também produzir informações, produzir defesas, tá bom? Tudo nesse processo administrativo. Garantia de contraditório, garantia de ampla defesa, artigo 33 da nossa lei. Agora, para o decreto interventivo não preciso de observar, porque não é sanção. Agora, quando eu instaurei o processo administrativo, que tem que ser feito dentro do prazo de 30 dias, contados do decreto interventivo, aí ali eu já garanto contraditório e ampla defesa, ok? Aí ao final, eu tenho um prazo de 180 dias, coloquei também. Esse processo administrativo, então, 30 dias para instaurar o PA, para instaurar o processo administrativo. O prazo do processo administrativo não pode ser superior a 180 dias. Então, até 180 dias para eu concluir, para eu relatar o processo, dizer se realmente há ou não uma irregularidade e a autoridade administrativa decidir. Se a autoridade administrativa, se o poder concedente entende que há uma falha, que de fato aqueles indícios são reais e há uma falha na prestação do serviço público, aí há uma prestação inadequada, aí o que vai acontecer? Opera-se a caducidade, tá bom, pessoal? Não existe aqui margem de escolha. A lei deixa bem claro, se concluiu pela irregularidade, pela prestação inadequada, a conclusão tem que apontar caducidade, forma de extinção por inexecução parcial ou total do contrato, lembra? Então, opera-se a caducidade. A intervenção pode, então, ensejar a caducidade se concluir pela existência de serviço de fato inadequado, pela prestação inadequada do serviço. Agora, se a conclusão foi de não tem nada disso, o serviço está sendo prestado adequadamente, não existe, aqueles indícios não correspondem à realidade, o serviço está sendo adequado, o concessionário está prestando o serviço de acordo com o contrato e com a lei, então eu devolvo a prestação de serviço para o concessionário, tem que prestar contas. O interventor, aquele que foi nomeado lá no decreto interventivo, tem que prestar contas, tá bom? Porque, repito para você, prerrogativa está sempre associada com limites, com indisponibilidade do interesse público. Então, ao final, aquele tempo que ele ficou ali na gestão do serviço, tem que prestar contas para a concessionária, né? Se a conclusão foi de ausência de irregularidade, o serviço não está sendo prestado de forma inadequada, ele está sendo prestado como tem que ser, de acordo com o contrato com a lei, ok, pessoal? Então, atenção com essas duas possibilidades. Se confirmada a inadequação, caducidade, extinção por caducidade. Já vimos hipóteses de extinção aí da concessão, né? Está entre as hipóteses de extinção da concessão, extinção antecipada. Se a conclusão foi de adequação, não tem irregularidade, aí eu devolvo e presto conta, Pessoal, muito cuidado, sabe por quê? Porque esse resultado aí, serviço inadequado, gerando caducidade, você pode pensar que toda vez, né, que para ter caducidade, para que seja declarada a caducidade, tem que ter intervenção. A intervenção não é condição para caducidade. Cuidado, a intervenção não é condição para caducidade, ok? A intervenção pode ensejar a caducidade. A caducidade pode
ser declarada, pessoal, né, através do decreto, a partir de um processo administrativo fora de um contexto de intervenção, tá bom? Você viu lá, desde que tenha sido comunicado, depois exista um processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. Não precisa que seja intervenção, pode ser um processo administrativo e não tenha ali a presença de uma intervenção, interventor, com a gestão direta do serviço público, ok? Então, cuidado. A intervenção é garantia de prestação adequada do serviço público. Ela ocorre, ela é deflagrada, ela é instalada a partir de um decreto interventivo. Esse decreto interventivo define limites, nomeia interventor, estabelece o prazo. A partir do decreto, 30 dias, até 30 dias para instaurar o processo administrativo. No processo administrativo tem que ter garantia de contraditório. Instaurado o processo administrativo, eu tenho até 180 dias para a conclusão. Conclusão que aponta irregularidade, enseja a caducidade, declaração de caducidade, extinção da concessão. Se não tem irregularidade, aí opera-se a devolução, né, da prestação de serviço para a concessionária com a devida prestação de contas. Caducidade, então, pode ser, a intervenção pode ensejar a caducidade pode ser uma solução a partir da intervenção, mas a caducidade não depende de intervenção. Toda vez que ocorre a caducidade, necessariamente tem que ter intervenção? Não, a afirmativa está errada. Muita atenção com isso então, beleza? Essa é a nossa intervenção, os aspectos mais importantes. Vamos fazer aqui uma questãozinha para a gente ver se realmente nosso conteúdo está bem aplicado. Vamos lá, vamos aplicar o conteúdo para ver se a nossa compreensão está correta, ok? Vamos lá, olha só. ESAF 2012. No que se refere à figura da intervenção prevista no âmbito das concessões e permissões do serviço público, assinale a opção correta. Letra A. A intervenção tem duração máxima de 180 dias. Já está errado, você já sabe que a intervenção ela é instalada com um decreto interventivo. E esse decreto interventivo ele pode chegar ao máximo de 30 dias antes do processo de intervenção. Significa dizer que uma intervenção pode ter a duração de quantos dias? 180 mais 30, 210 dias. Eu posso ter uma intervenção que chega aí ao prazo máximo de 210 dias, ok? Então fique esperto, porque pode induzir a erro, você pode ligar com o processo administrativo. O processo administrativo propriamente dito de intervenção, ele tem um prazo máximo de 180 dias. Mas antes dele eu tenho um prazo tolerável aí para fins de instauração do processo. Então, contando do decreto interventivo até a conclusão, eu posso chegar, né, a um prazo de 210 dias, ok? Então cuidado. Então está errado a letra A. Letra B. Tal instituto é espécie da extinção da concessão ou permissão de serviço público. Pessoal, intervenção não é forma de extinção. Nós trabalhamos as formas de extinção no artigo 35 da 8987. Entendeu? Intervenção não é forma de extinção, tá bom? Intervenção não é sanção. Intervenção é garantia, é manifestação de fiscalização, né, para fins de garantia de prestação adequada do serviço público, ok? Então é errada a letra B. Letra C. Como medida excepcionalíssima, a intervenção far-se-á por lei do poder concedente. Não depende de lei, pessoal. Nós vimos que é um mero ato administrativo, um decreto, né? Claro que esse decreto tem limites, ele tem que observar limites, prazo, nomear interventor, fixar ali as medidas que serão adotadas, os limites e as medidas que serão adotadas, ok? Para fins de apuração, e ele se dá por decreto, um ato administrativo, não depende de lei, tá bom? Errada a letra C, não precisa de lei. Tá bom? A intervenção não demanda a prévia observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nós vimos e mencionamos, destacamos isso. Por quê? A intervenção não demanda a prévia observância, ou seja, para que o decreto interventivo seja levado a efeito, eu não preciso antes de prévio contraditório, prévia ampla defesa. Ampla defesa, sentido amplo, né? Pegando aí o contraditório e a ampla defesa em sentido estrito. Ok? Então não preciso. A letra D parece a correta, mas vamos para a letra E. A intervenção demanda, não, aí já é o contrário, né? A intervenção demanda a prévia indenização pela assunção dos bens reversíveis. Não tem nada disso. Eu achei que ia falar que era prévio contraditório. Não, antecipei aqui. Mas de qualquer forma está errado também. A intervenção demanda a prévia indenização pela assunção dos bens reversíveis pelo poder público. Nada a ver isso aqui,
Tá bom? A intervenção demanda pré-indenização, não demanda, porque intervenção não é sanção. E não acontece por si só a reversão em razão da intervenção. A reversão não é um resultado esperado da intervenção. Nós vimos os resultados esperados da intervenção. Ou devolução, porque não tenho ali uma falha na prestação, não existe uma inadequação. Então eu devolvo a prestação de serviço público para o concessionário e presto contas, ou então extingo por caducidade, ok? Mas não se tem ali como necessária a reversão dos bens. A reversão dos bens é um instituto à parte, que vai ser aferido no caso concreto para fins de continuação, prestação contínua do serviço público. Então a letra D realmente traduz a resposta correta, uma vez que a intervenção não demanda prévia observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Essa é a assertiva a ser marcada. Pessoal, é isso aí. Agora sim, professor. É isso mesmo? Acabou os serviços públicos? Acabou, pessoal. Aqui a gente encerra serviços públicos, tá bom? Encerrado. O tema serviços, o tema concessão e permissão dentro da matéria que nós identificamos como serviços públicos, né? E agora a gente muda o assunto, muda o tema, melhor dizendo, e vamos para bens públicos. Nosso próximo encontro, vamos trabalhar bens públicos, entender ali os bens públicos, conceito, espécie, regime jurídico dos bens públicos, matériazinha pequenininha, a gente consegue resolver rapidinho, né, e facilmente, e de fácil percepção, de fácil absorção de conteúdo, não tem mistério, ok? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua atenção, força nos estudos, aproveitar esse tempinho em casa, entendeu? Aí de afastamento social, né? De isolamento social, melhor dizendo, para fortalecer nosso estudo e aprender mais direito administrativo. E aí nós aprofundamos muito o serviço público e agora bens públicos. Próximo encontro, te espero lá. Abraço.